1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1. Enquanto você abre, eu oro. Senhor, eu te dou graças e louvo o teu santo nome nesta manhã. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar verdades das Escrituras. Não tenho nada para dizer de mim aqui nesta manhã, absolutamente nada. Só quero compartilhar aquilo que o Senhor sim tem para nos oferecer. Fale conosco nesta manhã. Eu creio que o propósito maior de um pregador expor as Escrituras não é mesmo nem com que a palavra fale coração de pecadores, mas o propósito maior é que a minha mensagem glorifique o teu nome no final. É que a minha mensagem no final dê glória a Deus e não glória a homens. Me use para que o propósito de glorificar o teu nome nesta manhã não seja diferente das Escrituras, conforme todos aqueles na qual, com seriedade, conduziu a verdade do Senhor, deu glórias a ti. Não quero ser diferente nesta manhã. E por graça e misericórdia, o teu Espírito Santo se faz presente aqui para falar aos corações. Com humildade, quero compartilhar verdades das Escrituras. E o Senhor é que incumbe de falar com a tua igreja, porque ela não pertence a homens. Pertence ao Senhor, que naquela cruz verteu o teu sangue, para que nós, homens e mulheres de Deus, pudéssemos ser lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se estamos aqui hoje até com uma roupa bonita, e esse infeliz pintou até a barba para estar aqui, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. O presbítero Alexandre, quinta-feira, foi muito usado por Deus, aí uma mensagem daquelas que a gente vai para casa pensando, né? Um tema, o inferno se faz necessário, até o tema estremece, né? E saí muito abençoado daqui. E o tema de hoje, pastor, a irmã perguntou. Hoje eu vou falar sobre a Bela e a Fera, eu vou falar de romance hoje. Que coisa linda. E que você possa, no final, entender aquilo que tem o Senhor para falar conosco. Vamos à leitura do texto, 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 1. Abriram, irmãos? Que bom, que bom. Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo. Era muito rico este homem, possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhe: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo. Cumprimente-o em meu nome, diga-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor, para a tua família, muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não maltratamos, e durante todo o tempo em que estivemos aqui no Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte para eles, e eles vão dizer. Por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, a seu filho Davi, o que lhe puder. Os rapazes foram e deram a Nabal a mensagem em nome de Davi e ficaram esperando a resposta. Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi?
quem é o filho de Jessé? Ele sabe quem é, ele está sendo irônico. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, do meu gado, que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos homens que vêm de sei lá de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram para uma dessas palavras, cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: põe as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas o nosso Senhor o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, mas nós, ó Abigail, não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. De dia e de noite eles foram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com ele, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso, ó Abigail, em consideração, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre a nossa família está vindo a caminho aí com 400 homens, ou aqui parafraseando. E ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Nosso pior inimigo, amados irmãos, não é o mundo, não são pessoas, instituições, mas somos nós mesmos contra nós mesmos. Jeremias 17:9 diz um versículo muito conhecido de todos nós: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e alguma versão fala desesperadamente, ou outra versão diz extremamente corrupto, perverso. E aí no final esse versículo termina fazendo uma pergunta: quem sabe de fato o quanto ele é mau? O presbítero Alexandre, quinta-feira, ele disse: se eu perguntar aqui para a igreja quem é pecador, todos vão levantar a mão e dizer que é pecadores. Mas na verdade, nem todos acham que de fato são. E ele ainda perguntou: se alguém for fazer uma oração e pedir perdão para Deus, talvez alguns não vão lembrar nem sequer de um pecado, talvez nessa manhã de ceia, que possa lembrar, diz: não, eu infringi tal coisa e eu preciso pedir perdão para Deus. Talvez nessa manhã de ceia, talvez alguém nem sequer consiga trazer à memória algum pecado. Mas Jeremias vai dizer: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e é extremamente perverso. O que, pastor? Extremamente perverso. E ele diz: quem sabe de fato quem é realmente mau? Quem sabe a profundidade da maldade que está no coração? Eu não quero continuar o versículo, mas ele vai dizer: o Senhor que sonda o coração. Só Ele sabe. Nem mesmo eu sei a maldade no profundo que está no meu coração. Então, nós somos o inimigo mais feroz, mais trágico. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E se precisamos ser salvos, precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos de nós mesmos. A grande salvação é ser salvo de nós mesmos. E quando eu falei da ideia da Bela e a Fera como tema, talvez seja estranho, mas eu creio que Deus vai permitir com que a gente tenha entendimento e compreensão. Daqui a pouco eu vou para o texto. Há um romance escrito pela francesa Gabrielle Suzanne Barbucci. Estou falando de 1740, esse romance da Bela e a Fera, já escrito hoje em mais de 12 versões diferentes, uma da outra, por vários escritores. E essa francesa escreveu esse romance, já um romance que vai de 1740, podemos dizer quase 300 anos, isso? Quase isso, né? Muito antigo. E
mais de 12 versões, e uma delas, só para efeito de pano de fundo, faço menção. Um jovem príncipe que vivia em um luxuoso e lindo castelo. Mas este jovem, consumido pela arrogância, pelo egoísmo, pensava apenas nele e por isso não tinha amigos. Em uma noite chuvosa, recebeu a visita de uma velhinha que pediu abrigo durante a tempestade e ele, mal-humorado, recusou a ajuda dela. Ele não sabia que, na verdade, aquela velhinha era uma feiticeira, disfarçada, e ela sabia do egoísmo desse jovem, daquele príncipe. E ela lançou um feitiço transformando no que ele era interiormente, em uma fera monstruosa. E aquela feiura interna passou a estar externamente visível. Toda a feiura, o egoísmo, a arrogância, a maldade do coração daquele príncipe, devido ao encantamento, à maldição, veio para fora toda a feiura. Quando ele olha no espelho, ele vê que se tornou em um monstro. Paulo diz em Efésios 2:3, entre os quais todos nós também antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, da arrogância, do egoísmo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo, ao escrever, ele diz, entre os quais todos nós também éramos. Porém, essa fera também está em nós. Essa fera também está em nós, mesmo hoje estando em Cristo Jesus. E John Owen, ele diz, mortifique o pecado. Só que faça isso, a sua labuta diária enquanto viver. Não termine nenhum dia sequer sem lutar. Continue matando o pecado, essa fera, ou ele matará você. Mortifique a carne. Paulo também aos Colossenses fala sobre isso. Mortifique a fera. Enquanto estivermos neste corpo, nessa natureza, a fera vai querer sair daí. Precisa ser mortificada todos os dias. Nós não recebemos o encantamento que põe toda a feiura para fora, como na Bela e a Fera. Como esse príncipe. E agora a fera vê que a depravação do coração deste homem, o egoísmo, a arrogância, ele vê que foi exposta. E, para quem conhece a história, ele se esconde lá no seu castelo, por conta da sua feiura, porque agora ele quer se esconder, para que ninguém o veja. Por enquanto a feiura deste jovem estava interna, só que agora externa todos veem. Agora está externa, eu preciso esconder. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 9 e 10, o Senhor chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está Adão? E ele disse, eu ouvi a voz do Senhor soar no jardim, fiquei com medo, porque eu estava nu, eu escondi-me. Onde está Adão? Então, eu ouvi a voz do Senhor que está no jardim e eu olhei no espelho. E depois que a feiura apareceu, eu vi a fera que estava em mim, eu também escondi. Eu também escondi. Quando falaram mal de você, diz Charles Spurgeon, não fica chateado, pois você é pior do que as pessoas pensam. Pastor, estão falando mal de mim. Charles Spurgeon já dizia, fica bravo não, você é pior. Você é pior.
A fera que está em você é má, mesmo vindo para a igreja e cantando músicas para Deus. Os homens têm 2 desejos no seu coração. Quais são, pastor? Bom, ser reconhecido e ser amado. Mas agora com o pecado ficou difícil sermos amados, porque se formos conhecidos de verdade, não seremos amados. Se as pessoas souberem a verdade sobre nós, não seremos reconhecidos, não seremos amados. A fera aí da francesa só seria liberto dessa maldição se ele fosse amado, apesar de ser uma fera, e também aprendesse a amar alguém para que esse feitiço fosse embora. E a escritora diz: quem poderia aprender a amar uma fera? E essa é a pergunta quando nós olhamos para o nosso coração egoísta, como Paulo diz, filhos da ira, desobedientes. Perguntamos: quem pode amar alguém assim? Terrível, feio. Depois do pecado nós tentamos esconder como Adão todas as coisas feias, fugimos para nosso castelo, para que as pessoas não vejam, porque se vê, nós não seremos amados, não seremos reconhecidos, não tem confete. Então nós só deixamos com que as pessoas conheçam de nós aquilo que nós queremos. Que nós queremos. E me permita, pastor Roger, citar seu nome. Pastor Roger fez menção um dia atrás de Esther, capítulo 3. E ele diz: Ramã era um homem na qual foi condecorado lá com o rei Assuero, conhecido por Xerxes. Foi nomeado e nessa nomeação ele agora, todos têm que reverenciá-lo. Ramã, onde ele passa, onde ele anda pela cidade, todos têm que reverenciar. Mas o pastor Roger citou tanta gente, todo mundo se dobrando, mas apenas o Mardoqueu não se dobrou. Apenas Mardoqueu não se dobrou. E aí a fera de Ramã saiu do castelo, furioso. E Ramã vai lá no seu Facebook, no seu perfil, lá no Instagram, @Ramã_OHgita, e posta: hoje fui condecorado pelo grande rei Assuero. E os comentários logo vêm: você é o cara, parabéns, você merece, tudo de bom para você. 50 comentários. Mardoqueu vai lá embaixo e diz: não é tudo isso. Não é tudo isso. Acabou o post, quebrou a alegria do Ramã, virou uma fera. Assim acontece conosco quando a gente corta o cabelo e posta. E todo mundo diz: maravilhosa, lindo. Você começou um regime em janeiro. Hoje, em novembro, você perdeu 20 quilos. Glória a Deus por isso. Aí você posta o antes e depois. Vem 30 comentários. Você é demais. Você ficou linda. O Mardoqueu vai lá e escreve: não combinou com a cor da tua pele. Você perdeu 20 quilos. O Mardoqueu vai lá e fala assim: não mudou tanto. Você fala: infeliz. Estava tão bom ser amado. Estava tão bom, tantos comentários bons ao meu respeito. O inglês que influenciou C.S. Lewis, Chesterton, faz um comentário da Bela e a Fera e ele diz:
Há uma grande lição na Bela e a Fera. Tem coisas que precisam ser amadas antes de ser amáveis. Tem coisas que precisam ser amadas antes de ser amáveis. E o apóstolo João diz: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós cantamos: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A tua glória é fazer com que conheçam a ti, que diminua eu, mas é só música. Os nossos posts têm a ver conosco. As nossas redes sociais têm a ver conosco. A nossa vida tem a ver com contar sobre nós e não sobre ele. Tem um versículo bíblico, mas no fundo a gente é que quer aparecer na foto. Somos feras. Somos feras. Somos feras. Eu também sou uma fera. Eu também sou uma fera. Davi, desde que foi ungido rei, passou a ser perseguido por Saul por longos anos. E o texto que nós lemos, ele continua fugindo de Saul. E agora, no texto, ele está vivendo no deserto de Maom, perto lá do Carmelo, onde há um fazendeiro Nabal. E estava vivendo quase sem nenhum recurso, com 600 homens. Imagina como deve ser a vida no deserto. Não havia recurso. E ele está em volta de homens, e não apenas homens qualquer. À volta deste homem tem homens guerreiros, homens valentes, alguns conhecidos como valentes de Davi ou poderosos de Davi. E um belo dia até faço menção aqui acerca da valentia destes homens. Em 2 Samuel 23:15 diz: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém. Porém Davi não quis beber, mas derramou perante ao Senhor: beberia eu o sangue dos homens que foram arriscar a sua vida por mim? Faço menção aqui dessa valentia aonde Davi não pediu água, apenas pensou, e o texto diz que ele apenas desejou, e estes 3 valentes ouviu, e talvez eu fique imaginando, um olhou para o outro e falou assim: vamos lá buscar essa água? Mas rapaz, a água não está ali na esquina, a gente tem que passar, diz aí, pelo arraial dos nossos inimigos. Não tem problema, vamos embora, vamos lá. Homens valentes. A Bíblia fala de Abisai, que com a sua lança mata 300 homens. A Bíblia fala de Benaia, que num dia de neve ele matou um leão. Homens que tinham currículo invejável. Benaia, além de matar um leão, mata um gigante. O gigante estava com a lança e ele mata o gigante com um cajado. Se defende com um cajado. A Bíblia fala de Eleazar, que era um dos gigantes dele. O camarada lutava até se cansar, até a espada ficar grudado na mão. Eu fico imaginando como é que deve ser isso. A espada não sai da mão. A Bíblia fala de Josebe Bassebete, que matou 800 de uma só vez. Eu fico imaginando como é que deve ser matar 800 de uma vez. Então, quando a gente fala de valente, era valente. Vocês vão entender porque que eu estou ressaltando isso aqui. Davi estava rodeado de homens valentes e peritos, homens que não tinham medo de arriscar a vida, como apenas um verso que eu citei aí. Enquanto Davi estava vivendo lá como fugitivo, ele fez algo importante. Talvez a gente lê o texto, talvez alguns não estão familiarizados, mas ele fez a segurança
de pastores, não, daqui a pouco nós vamos se ater para Nabal, mas ele fez a segurança ali de alguns fazendeiros. Enquanto ele está refugiado ali, ele protege os pastores que estão mais próximos ali no deserto, contra os inimigos do deserto. E pastores, agricultores, homens ali que cultivavam a terra, que cuidavam ali dos seus rebanhos. E dificilmente esses homens fazendeiros, homens de casa, conseguiriam de fato, por eles só, fazer a segurança. E Davi, com os seus valentes, não pediram a eles, foi, né, de livre e espontânea vontade, o cuidado que ele teve com esses pastores. Então, esses valentes eram segurança desses pastores. Em 1 Samuel 25, no versículo 15, vamos comigo aí. Vocês estão comigo, irmãos? Como diz a pastora Cris, vem comigo, igreja. Hoje ela não está aqui, né, pastor Luciano? 25, 15. No entanto, aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles foram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Aí o testemunho de um dos servos de Nabal, falando com Abigail, esses homens foram como muros para nós. Quer dizer, os inimigos vieram, mas eles defenderam. Os inimigos vieram, mas eles defenderam. E em 1 Samuel 25:4 vai falar que Nabal está tosqueando as ovelhas. Presta atenção aqui, a gente ouve muito, né, principalmente no Antigo Testamento, as pessoas falar que pastores estão tosqueando as ovelhas, e é óbvio, tosquear as ovelhas é cortar a lã, né? Mas a tosquia das ovelhas era uma ocasião importante. Em 1 Samuel 25, no versículo 8, 25 no versículo 8, vai dizer assim: pergunte a eles e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Essa tosquia das ovelhas era uma época de festa. Já viu o pobre quando enche laje? Tem nada a ver a laje com churrasco, a feijoada, né? Mas vamos encher a laje lá, mas vai ter um churrasco. A tosquia das ovelhas, cortar a lã das ovelhas. Aí você imagina, o cara tem 3.000 ovelhas. Nabal vai levantar uma moeda violenta com essa lã. E ele tá e Davi vai nessa ocasião, que era uma ocasião importante, porque era um banquete, né? E 1 Samuel 25:5 diz assim: por isso enviou 10 rapazes, Davi envia 10 rapazes e diz: levem minha mensagem a Nabal, lá no Carmelo. Olha como Davi pede, olha, cumprimente-o em meu nome, vai lá educado, lhe diga a ele, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor, para a tua família, muita prosperidade para tudo que é seu, sei que você está tosqueando as suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco, nós os maltratamos, e aí ele vai falar do cuidado, né, com que eles cuidaram das ovelhas. E quando ele envia os 10 jovens lá, que é nessa época de festa, o pedido de Davi é muito simples. O que ele está pedindo é, nesse dia de banquete, com que aqueles homens deles tenham um dia sem comer ovo com arroz. Não é mantimento, tipo a cesta básica por mês. Não. Eles querem um dia para esses homens valentes poderem, né, ter um alívio em meio ao deserto. Aí no 1 Samuel 25:10 vem a resposta. 25:10 vem a resposta. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Que como eu disse, ele está sendo irônico, ele sabe quem é. Quem é o filho de Jessé?
Hoje em dia, muitos servos estão fugindo do seu senhor. Quer dizer, você é um fugitivo, rapaz. Vai lá para o seu senhor lá, vai acertar a sua conta com Saul lá, seu fugitivo. Porque deveria eu pegar do meu pão, da minha água, da minha carne, a carne do meu gado, que eu abati para os meus tosqueadores, os caras estão trabalhando duro aí, daqui a pouco vai ter banquete, vai ter festa, e dá-los aos homens, que eu nem sei de onde vem. Quem é Nabal? Nabal significa tolo, louco, insensato. E eu fico pensando que talvez, não sabemos se o pai, né, de Nabal, ao dar esse nome, tinha uma percepção profética, porque o nome se encaixou perfeitamente com esse sujeito. 1 Samuel 25, 25, Abigail vai dizer assim, meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal, ele é insensato, conforme significa o seu nome. Ele é insensato. E Nabal é uma fera. É uma fera. É uma fera. 1 Samuel 25, 11, 25:11, ele diz assim, por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água, a minha carne, a carne do meu gado, que abati para os meus tosqueadores e dá-los aos homens, que vêm, nem sei de onde. Esse versículo está cheio de pronomes possessivos. Típico de feras. O que é isso, pastor? Meu, minha, é meu, eu comprei. Tudo que eu consegui é meu, é para mim. Foi eu que conquistei, foi eu que consegui, foi eu que adquiri. Está cheio disso no casamento. Marido dizendo, é meu dinheiro. Aqui é minha casa. Você é fera, cara. Você é fera. Você é mau. Meu carro. Você é Nabal. Você é as feras. Meu, minha, meu, tudo que eu consegui é meu, é para mim. Fui eu que conquistei, que consegui, que adquiri. Deus é quem dá tudo. Deus é que dá tudo. Você está aqui, filho? Você tem alguma coisa? É bondade dele. Tem a ver com o que você estudou. Tem a ver com o que você alcançou e conquistou. Deus é quem dá tudo. Mas logo temos dificuldade de dar, em dividir, em compartilhar, inclusive em respeito ao reino de Deus. Temos dificuldade. Onde está posto os olhos de Nabal? Nele mesmo. E é onde geralmente as feras olham. Estão tentando pegar o que é meu, que eu conquistei. Meu lugar na empresa, meu lugar na igreja, meu lugar no trânsito, meu lugar é o meu, é o carnal. Carnais que veem tudo com meio de lucro e ganho. Congrega, cultua, canta, bate palma, mas a vida dele tudo ele só consegue ver carnalmente. Qual é a nossa reação no lugar de Davi, depois de ajudar uma pessoa, sem cobrar nada, receber um monte de insulto com grosseria? Como você reage quando seu marido não te trata como você gostaria? Como nós respondemos aos vários maus tratos, e principalmente das pessoas que você estendeu a mão, cuidou, deu dinheiro, você muitas vezes esperou um muito obrigado e a pessoa não falou, mas como se estivesse dizendo, vai te catar. Vai te catar. Como você reage com um insulto inesperado, como uma frieza inesperada, um julgamento inesperado, uma acusação inesperada. Esteja preparado, porque nós, amados irmãos, vamos ser alvos de muitos maus tratos. Quando, pastor? O tempo todo, em todos os lugares, em todos os relacionamentos que eu e você entrar. Mas se você depender de como as pessoas te tratam, você será sempre alguém infeliz, porque vivemos num mundo de feras. De feras.
Davi sofreu rejeição de Joabe, Absalão, Aitofel, Saul. As pessoas vão sempre nos tratar mal. Por quê? São feras. Pastor, está difícil de dar um glória. Que bom. Muitas vezes nós somos as vítimas, mas muitas vezes somos os agressores. Você pode dizer que as pessoas não estão sempre te amando, sempre se importando com você, mas você está o tempo todo. As pessoas não estão centradas, pastor, nas minhas necessidades. Você está? As pessoas não dão passagem para mim no trânsito. Você dá? Muitas vezes lá no trânsito, a fera sai. Muitas vezes lá no trânsito, Deus prepara um Mardoqueu para te fechar. Mardoqueu de novo, lá no Facebook, no Instagram e lá no trânsito. Te fecha. Aí você fala, vou apodar esse cara e vou ficar vidro com vidro e vou mostrar o dedo do meio e vou falar um. Aí você, furioso, a hora que chega perto, a hora que você vai levantar a mão, o Mardoqueu diz, Pai do Senhor, irmão. Você diz, aleluia, paz, varão. Corri bastante para encontrar o irmão aqui e dizer a paz do Senhor Jesus. Aleluia, irmão, vá com Deus. Cantou até aquela música, vá com Deus. A Sula Miranda. O Mardoqueu, filho, é permissão de Deus para não se curvar para as feras que se acham. Na empresa, você está sempre ocupado em promover o seu companheiro de trabalho ou preocupado com a sua promoção? Somos vítimas, mas também agressores. É muita gente preocupada com a alegria dela, conforto dela, satisfação dela, prazer dela, o sucesso dela. Preocupado com tantas coisas em relação a ela, quando já deveria ter morrido para esse mundo, para suas vontades. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. O que significa a cruz? Símbolo de morte. Enquanto não morrermos para nosso eu, para nossas vontades, você precisa rever o teu cristianismo. Precisamos reconhecer que esse mundo está cheio de feras, na qual nós somos um. Somos um tolo esperar ser bem tratado quando achamos que merecemos e em um mundo que matou o nosso mestre. Você é discípulo de Jesus, ele foi perseguido e morto. Como você quer ter sucesso no mundo que mataram o nosso Senhor? Nós não seremos amados se você for um cristão de verdade. Aleluia. Vou caminhar para encerrar. 1 Samuel 25, 12, 13 diz, a mensagem chega e então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Quando os camaradas acabou de falar, que eu não sei se eles falaram uma coisa exata, porque também tem isso, né? Na nossa geração, tem pessoas que sempre, quando vai levar uma mensagem, aumenta um pouco. Não sei como chegou a informação, mas a Bíblia diz no 13. Davi ordenou, a reação de Davi foi automática. Davi ordenou aos seus homens, põem a espada na cintura e vão partir para cima. Vamos partir para cima, vamos chegar arrebentando. E a Bíblia diz... Assim eles fizeram e também a Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, 200 ficou segurando lá as malas. 400 homens, mas não apenas 400 homens. 400 homens valentes.
matador de leão, de gigante. Ele está indo com 400 homens para ter uma conversa amigável com Nabal? Davi quer acabar com Nabal e com tudo que Nabal tem definitivamente, porque ele se sentiu ofendido, insultado. Ele não esperava ser tratado assim e ele reagiu como uma fera. Se eu perguntar aqui, pastor Luciano, canhão mata barata? Mas destrói a casa. 400 homens não vai matar só o Nabal, vai acabar com tudo. Tem gente que é uma fera. Ele podia falar, vou mandar o Benaia, já acaba com esse Nabal infeliz. Não. A fúria da fera falou, nós vai com 400. Quantas vezes eu olhei para esse texto, eu só arrebentava com Nabal. Só que vi que havia uma fera aqui que era Davi. Muitas vezes a gente só foca no mal dos outros. Muitas vezes está faltando a gente olhar para nós. Para aqueles segundo o coração de Deus, mas que age segundo o coração da carne. Posso continuar? Quero terminar. Canhão mata barata, mas destrói a casa toda, todo mundo, vai matar criança, porque o texto diz que ele queria matar todo mundo, inclusive as crianças, todo aquele que está à nossa volta. Agimos muitas vezes ferozmente, ele podia mandar um só lá para resolver o problema. E os puritanos, ele comenta a respeito exatamente desse texto. E ele diz que Davi foi paciente, sendo insultado por Saul, e não revidou, mas revidou com tolo Nabal. Você que tem aí, e está aberto no texto, se você pegar, e nós estamos pregando o capítulo 25, se você pegar o capítulo 24, lá no começo tem uma epígrafe, e lá em cima está escrito assim, Davi poupa a vida de Saul. Aí você entra no capítulo 25, acontece esse ato, aí você pula e vai lá para o capítulo 26. Davi poupou novamente a vida de Saul. O rei pode, Nabal não. O rei pode. Às vezes nós aceitamos insulto de algumas pessoas que julgamos ser mais importantes. A gente é fera nisso. A gente é fera. Não, me dá uma vontade de se levantar. Não, mas esse cara, ele me beneficia. Esse cara. Então, estamos em Cristo. A fera não tem mais domínio sobre nós, mas ela não foi ainda retirada de nós. E em Colossenses 3,5, mortificai-vos, pois os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? Mata ele. Mata ele. O que faz o mundo ter sucesso nas nossas vidas são as nossas paixões. Porque o diabo, o mundo, não tem mais domínio sobre nós, meus irmãos. Mas somos atraídos pela fera que existe em nós. Tudo aquilo que eu busco para dar mais prazer do que Deus é pecado. Vou repetir. Tudo que eu busco para dar mais prazer do que Deus é pecado. Você está pensando já aí o que tem te dado mais prazer? Quarta-feira lá em Jundiaí eu preguei sobre Raquel. Foquei só em Raquel, a mulher de Jacó. E em Gênesis 30, no capítulo 1, ela vai dizer assim, dá-me filho se não morro. Tem um agravante aí. Dá-me filho, não tem problema nenhum. Eu quando casei, 2 anos de casada, a pastora Cláudia não podia engravidar. Oremos 8 anos pedindo filho, Deus nos abençoou com Isaac depois de 8 anos. Ela era estéril, como Raquel era estéril.
E somos gratos até hoje pela vida do Isaac, que fez 14 anos esses dias. Não tem problema nenhum a mulher ter filho. Agora, o agravante está quando ela diz, se não morro. Se o Senhor não me der filho, não tem prazer de viver. Se o Senhor não me der filho, ou me dá, ou tirar. Se o Senhor me tirar alguma coisa, para que viver? Não tem sentido. Dá-me filho, se não morro. E por que ela diz isso? A Bíblia diz que a inveja, a fera, que é o pecado, tomou conta do coração porque ela vê Léia tendo 6 filhos. E ela é estéril. Mas ela não está feliz. Ela está triste. E aí, Deus, por bondade, graça e misericórdia, dá um filho para ela. Ela engravida, abre a madre dela. Quando o filho nasce, ela põe o nome do filho de José. Que significa? O Senhor me deu outro. Como assim, pastor? Ela coloca o nome do filho, o Senhor me deu outro. Ela não fez festa e não comemorou por esperar tanto tempo com que Deus o abençoasse ela, já que ela era estéril. Mas ela está dizendo para Deus, é o seguinte, eu vou colocar o nome dele de José, porque todas as vezes que eu falar José, eu estou dizendo para o Senhor me dê outro, porque eu não estou satisfeito. Não penso que o Senhor vai me dar um filho e eu estou completo. Não penso que o Senhor vai me dar um filho e está tudo certo. Não está, eu quero outro. E assim é o coração da fera que está em nós, que não busca satisfação em Deus e fica sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. E a mulher que diz, dá-me filho se não morro, quando ela teve o segundo, ela morreu. Cuidado com o seu coração idólatra. Quando o filho nasce, ela diz, vai chamar Benoni, o filho da minha aflição. Jacó está do lado e diz, não, vai chamar Benjamim, filho da bênção, filho da mão direita. Dá-me filho se não morro. Tome cuidado. Se Deus não for o centro da tua vida, você está vindo no culto só cantar para Deus. Escute uma coisa. Você já frequentou escola? Já viu quando o professor diz para você assim, para a sala de aula, vou dar um trabalho. Vai valer 1 ponto para a nota, pastor Roger. Vou dar um trabalho, vai valer 1 ponto para a nota. Vai valer para a nota. Mas vai ter a prova final. Vim para o culto, cantar, varrer, limpar. Vale 1 ponto. Vale para a nota. Mas não é a prova final. Não concentra tudo no trabalho. Tenha a vida com Deus fora daqui. Tenha comunhão com Deus fora daqui. Leia a Bíblia, busca Deus fora daqui. Não espera ter o culto para vir cantar. Não tire a tua Bíblia do carro só no próximo domingo que você vir, não, filho. Chega na tua casa, arranca a Bíblia dentro do carro para você ler amanhã. Para você ler na terça. Nós não temos 400 homens não, como Davi. Mas a gente gostaria de ter, muitas vezes. A gente gostaria de ter muitas vezes. Quando as pessoas nos maltratam, quando as pessoas falam que nós não gostamos. Provérbios 24:17 diz, não se alegre quando seu inimigo cair. Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Está vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Essa é a fera que está em nós. A nossa reação já é pecado. A nossa reação já é pecado. Mesmo que a gente já tenha executado mal. Lucas 6:45, Jesus diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu bom tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Porque o nosso coração reagiu tão mal assim, tão rapidamente? É porque tinha coisas lá dentro que você não foi mortificando.
Tem coisas lá dentro que não foi mortificando. Quando nós não somos guiados por Deus, mas por paixões, uma hora isso explode. Muitas vezes não explode em 400 homens armados, mas em fofoca, em vingança, em diz que me diz que. Ajuda, mas ajuda com má vontade. Eu vou fazer para dizer que eu não estou fazendo, mas é com má vontade. Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde? Do coração. Esse não é só o problema de Nabal, meus irmãos, e nem de Davi, mas da fera que existe em cada um de nós. Pare de focar só no Nabal. Amar pessoas difíceis é difícil, pastor, porque você esquece que você é difícil também de lidar. Você é uma pessoa difícil como eu sou, também difícil de lidar. Em 1 Samuel 25:14, preste atenção. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto de Davi, enviou Davi para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles no campo, não nos faltou nada. Esses homens foram muito bons conosco. Abigail, quando ela não sabia, quando ela recebe a notícia, ela vai de encontro a Davi, mas ela junta ali aquilo que o banquete estava sendo oferecido. Abigail é a mulher que vai entrar em cena para apaziguar a ira da fera. Abigail recebe essa notícia dos servos. Irmãos, nós não somos a igreja, nós somos um cristão e precisamos da igreja. O projeto de Deus é um projeto de comunidade. Por isso nós precisamos do quê? Da instrumentalidade de outras pessoas e até mesmo de Nabal, para dizer verdades para nós e aonde vai revelar a verdade do nosso coração. Não adianta nós nos apresentarmos como Davi, o homem segundo o coração de Deus, sem ter o Nabal para ir lá e espetar você. A igreja caminha assim, muitas vezes, Deus levantando alguns para nos cutucar. Precisamos ser alertados algumas vezes, e Deus usa os Nabal, os Mardoqueu. Nós precisamos de mais irmãos verdadeiros do que de fãs que ficam dizendo, ai lindo. Precisamos de pessoas para apontar o dedo e falar, esse caminho que você está indo não presta. 1 Samuel 25:18 diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas com couro cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montado num jumento, encoberto pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger esse infeliz, os bens dele, daquele homem no deserto. Ainda estava furioso, para que nada se perdesse. Ele me pagou o mal com o bem. Ele vai ver que Deus castigue Davi, e o faça com muita severidade. Caso até de manhã eu deixarei vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Vou lá, vou acabar com tudo. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, seu rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Não era dela, mas ela disse, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouça, me ouve, por favor, o que a tua serva tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme significa o nome dele. A insensatez o acompanha. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a sua vida, que o Senhor que me impediu de derramar sangue. Abigail, irmão,
é uma mulher bela, que é usada ao oposto do marido. E ela aponta para Cristo. Davi e Nabal aponta para a fera, eu e você. Mas a sabedoria e a beleza do Cordeiro está presente para amansar as feras. Se tem fera nessa manhã como eu, o Cordeiro de Deus está para amansar as feras. E esta mulher diz: me ouça, antes de você fazer essa besteira. Talvez alguém está querendo fazer uma besteira aqui. O Senhor diz: calma, escuta o que eu tenho para falar. Ele diz, ela começa a colocar o Senhor, diz: pois o Senhor que te impediu de derramar sangue, que te vingares com suas próprias mãos, que teus inimigos e todos te pretendem fazer-te mal, seja castigado como Nabal, e que este presente que a tua serva trouxe, eu não vim aqui para te comprar não, ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece isso, por favor, eu te suplico a ofensa da tua serva. Ela se coloca como ela, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, Davi, que travas os combates. Você é um homem que trava o combate do Senhor. Como pode agir como uma fera? Em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Você é um homem escolhido de Deus. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a tua vida, a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor. Deus tem um propósito na sua vida, Ele te guarda, Ele guarda aqueles que são seus, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será tirada para longe, vai ser lançado e atirado como uma arco, uma flecha. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente. Você está querendo agir como uma fera, vai derramar sangue desnecessariamente. Não precisa disso, de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo bom senso e por evitar que hoje a fera que estava em mim derramasse sangue e me vingasse com as minhas próprias mãos. Aleluia. Aleluia. A escritora diz: poderá alguém amar uma fera? Eu respondo aqui: há um Deus que ama as feras. Há um Deus que ama as feras. Há um Deus que se coloca de pé, com toda a beleza, com toda a santidade, não é de Abigail, a beleza do Cordeiro, aleluia. Ele diz: não faça isso, não faça isso. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que se levanta para avisar os homens e as mulheres de Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Não deixa a fera tomar conta. Não deixa a fera tomar o lugar de Deus. Se coloca de pé nesta manhã. Eu quero orar. Deus sempre levantará Abigail para aqueles que são homens e mulheres de Deus, escolhidos, chamados por Deus, para não agir como feras. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, que haja humildade no nosso coração nesta manhã, para reconhecermos que somos mal, mais do que nós nos apresentamos em redes sociais, mais do que os nossos posts. Há um Deus que nos conhece, há um Deus que nos sonda,
Que nessa manhã as feras que são amadas por Deus não precisam de reconhecimento de homens. Ele nos conhece. Se nós entendemos que somos amados por Ele, não precisamos de reconhecimento dos homens. Não precisamos dos aplausos das pessoas, porque somos amados por um Deus belo, maravilhoso, santo, poderoso. Deus que ama feras. Deus que nos amou, nós ainda em pecado. Deus que nos amou, nós ainda nos nossos delitos e pecados, nas nossas concupiscências, os nossos desejos carnais. Ele nos amou. Ele ama as feras. Este é o verdadeiro romance. Um Deus que nos ama. Um Deus que morreu naquela cruz por nós, sabendo da fera que estava sendo amada. Poderá alguém amar uma fera? Sim. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Que nessa manhã possamos sentir o grande amor do Senhor e não sairmos fazendo besteira como Davi. O problema não está no Nabal, não está nas pessoas, o problema está em nós. Que possamos cair de joelho e reconhecer a fera que está em nós e precisa ser domada pelo Cordeiro. Que precisa ser domada pelo Senhor das nossas vidas. Alcança as nossas vidas nesta manhã. Manifesta o cuidado do Senhor nas nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.